O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir-lhe trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
estamos ainda refletindo sobre a nossa vida. Como estou com Deus, como estou comigo mesmo e como estou com os meus irmãos. Como eu trato as pessoas. Como é que eu estou tratando a Deus? Como estou tratando a minha pessoa? Que parábola bonita que nós acabamos de ouvir. Mas é preciso notar uma coisa muito importante nesta parábola. Por exemplo, se uma pessoa perguntasse para você como é que Deus trata o pecador? Como Deus enxerga o pecador? E aqui o pecador precisa sempre notar que é aquele que o ofende. Como é que se trata a pessoa que ofende a outra? Como Deus faz com isso? Que resposta nós daríamos? Que resposta você daria? Notemos que essa parábola ela começa dizendo o seguinte: Jesus estava com os publicanos e pecadores. Então, tanto os publicanos e os pecadores, eles eram reconhecidos como pecadores públicos. As pessoas sabiam quem eram elas. As pessoas sabiam que elas tinham pecados, eram pecados públicos. Todo mundo sabia. E Jesus, que é Deus, ele vai e está ali com os pecadores. A atitude dos fariseus, eles que se achavam, tanto os fariseus como os mestres da lei, eles se achavam puros e santos. Na verdade, eles se esforçavam mesmo para cumprir a lei. Só que eles cumpriam a lei, mas eles também tinham os defeitos deles. Mas eles se consideravam justamente aqueles que cumpriam a lei. Os publicanos e os pecadores não. Então, eles nem se misturavam com aquela gente, né? Aquela gentalha lá. Para eles era assim. Para não se contaminarem, para não se tornarem pecadores também. Então, eles se admiram que Jesus, que embora eles não reconhecessem que Jesus fosse Deus, e eles estavam justamente procurando alguma situação para pegar Jesus, e agora eles encontraram um motivo. Ele anda com os pecadores, aqui, ó. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. Então, agora Jesus está mostrando que esse homem, que é Deus Pai, ele está mostrando através da parábola que o pai, ele tem esses 2 tipos de filhos. Os maus e os bons. Ou até mesmo aqueles que se consideram bons. Mas que lá no fundo também são maus. Como eu falei antes. Então, esses 2 filhos lembram justamente os fariseus, os doutores da lei, que se acham os bons, e os publicanos e os pecadores, que são os maus. Então, qual é o comportamento de Deus para com os maus? Eu já falei para vocês, os publicanos e os pecadores, eles não se misturavam com ou melhor, os fariseus não se misturavam. Os fariseus, os mestres da lei,
não se misturavam com os pecadores e os publicanos. Para eles não tinha jeito aquele povo, não. Então, o comportamento de Deus é como era o comportamento de Deus para com os publicanos e os pecadores e também para com os fariseus. Para os pais, os filhos são sempre filhos. E que bom que aquele filho está ali cumprindo, fazendo as coisas boas. Mas para ele é difícil os filhos que não querem fazer o bem. Porque o Pai, aqui nós estamos dizendo Deus Pai, ele é misericordioso. Mas, no entanto, ele é justo também. E Deus, ele não quer perder nenhum dos filhos. Nenhum dos seus filhos ele quer perder. Então, no coração de Deus existe um desejo de salvar o pecador, de salvar o perdido, porque ele não quer exercer a sua justiça para com os pecadores, para com aqueles que o ofendem. E o que é a justiça? A justiça ela implica em dar para o outro aquilo que ele merece. O que é que merece os santos? O céu. E o que é que merece os pecadores? O inferno. Deus sabe o que é o inferno. Nós não sabemos o que é o inferno. Nós podemos falar assim na teoria que o inferno é um lugar de muito sofrimento e tudo mais, é um sofrimento eterno. É um lugar onde o fogo queima, mas não consome, isso por toda a eternidade. Na teoria, nós podemos até imaginar assim, é assim, é por toda a eternidade, mas nós não sabemos o que é a eternidade. Na prática mesmo, Deus sabe o que é na prática. Então Deus não quer que o pecador vá para o inferno, Ele quer que vá para o céu. E o que Ele puder fazer para que o pecador se arrependa e vá para o céu um dia, Ele vai fazer, porque Ele quer aplicar a justiça comum a todos. Ele quer que o pecador também vá, mas o pecador precisa se arrepender para que a justiça divina seja aplicada a ele para a salvação. Então Deus quer ser misericordioso, mas com o pecador. Mas o pecador precisa se arrepender. Se não se arrepender, imagine a aflição de Deus olhando assim pelo olhar humano. Imagine a aflição de Deus sabendo que aquele filho poderá se perder quando ele aplicar a justiça dele, que não é aplicada agora, é depois, quando for ao encontro dele. Deus não quer aplicar esse tipo de justiça aonde o filho que quis viver longe dele, vou falar de novo, ele não quer aplicar a justiça que o pecador merece por não se arrepender. Ele quer aplicar a justiça dos santos, que é a salvação. Porém, ele não pode ir contra a liberdade do filho que não quer saber dele. Você compreendeu? Então, os fariseus e os doutores da lei, eles aplicavam a justiça justamente dessa forma. Se é pecador, não quero saber. Era assim que os fariseus e os doutores da lei aplicavam. Por isso que eles não ficavam nem com os pecadores. Eles nem estavam aí querendo que os doutores,
que os pecadores se arrependessem, já estava perdido na mão dele. Mas Deus sempre dando uma chance. Deus quer que até o último momento o pecador se arrependa. Então, a misericórdia dos fariseus é totalmente diferente da misericórdia de Deus. Está vendo como é que é? Nós vamos muito perto. Agora vamos aplicar para nós. Nós somos assim. Mereceu, vamos lá e acabou e não estamos nem aí. E Deus quer a salvação. Aí a parábola aplicada tanto para os fariseus, os doutores da lei, para com os pecadores. Olha, e os publicanos. Então, olha, pecador e publicano, se arrependa, porque eu não quero aplicar a justiça que você vai merecer se você não se arrepender. Já os fariseus e os doutores da lei não, já aplica logo isso, eles não querem saber. Para os publicanos e os pecadores, a chance enquanto houver vida. E na visão, né, dos fariseus e os doutores da lei, não há chance. Por isso que na hora que o filho volta, porque se arrependeu, e o pai agora aplica a justiça a misericórdia, para que possa aplicar também a justiça que salva. Quando ele volta, ele se alegra. Esse meu filho estava perdido e voltou, ele irá para o céu agora. Veja que alegria, porque o pai quer todos os filhos com ele. Já os fariseus não. É o irmão mais velho dizendo, não, como pode fazer isso comigo? Ele nunca fez. Já estava feito, para ele ele já estava feliz com o pai, isso era o mais importante. Aí ele age daquela forma. Bem, não sei se depois de falar tem 17 minutos que eu estou falando, você entendeu como é que é Deus? É assim. O que Ele puder fazer para nos salvar, Ele vai fazer. Enquanto houver vida, essa vida aqui, Deus vai fazer de tudo, porém Deus vai dar a liberdade para que a pessoa possa se decidir. E nós precisamos nos alegrar com a conversão do outro. Não agirmos como os fariseus e os doutores da lei. Em que condição você está? Você age como um doutor da lei e um fariseu? Se acha o puro e o santo e, porém, você já quer a perda do outro? Ou você age como o pai que, enquanto houver chance, ele vai dar, porque ele não quer aplicar a justiça dele para com o pecador, ele quer aplicar a justiça para com o santo, para o convertido, sim. Não hajamos como os fariseus e os doutores da lei, que para eles não há chance. E tem que aplicar a justiça já agora. Hajamos como Deus, que enquanto estiver vida, Ele quer aplicar a misericórdia, porque Ele não quer agir com a justiça depois, só que depois Ele vai ter que agir com a justiça se a pessoa não mudar de vida. Se não mudar de vida, ao se encontrar com Deus, Deus aplicará a justiça. A justiça para os santos, o céu. A justiça para o pecador, o inferno. Deus não nos quer no inferno.
Mas se nós levarmos uma vida de quem não quer saber de Deus, nós iremos para o inferno. E Deus nos quer todos no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.